Uns afirmam encará-la como algo perfeitamente natural, que acontece a todos, já que ninguém fica para semente. Mas, mesmo estes, quando se deparam com a própria mortalidade, chegam a pensar duas vezes sobre o que os espera. Existem dois motivos claros que o levam a ter medo da morte, e vamos aproveitar este espaço e momento para esclarecê-los, a fim de que você venha não só a deixar este medo de lado, como a encarar a morte, não como o fim, mas o início da eternidade prometida. Faremos uma avaliação em dois tópicos. Primeiro, você está a viver no erro. Esse seu grande medo da morte advém da prática de algo que está constantemente a acusá-lo. A Bíblia chama a esta prática de pecado, mas o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que o ser humano pensa, alimenta na sua mente, deseja e faz, que coloca a sua vida e alma em risco e, consequentemente, impede-o de ser feliz, de ser uma pessoa definida, segura, firme, equilibrada e realizada. O pecado fere-o, mas não aparentemente, pois atende a uma fantasia, a um desejo, a uma fraqueza, a uma emoção. Como diz o texto sagrado, o pecado é doce como o mel, mas uma vez que o consuma, ele amarga como o fel. Jó capítulo 20, versículo 12 ao 14. E não pense que o pecado apenas o fere a si, mas principalmente fere a Deus, pois quando você vive no pecado, Deus fica impedido de agir em seu favor, abençoando-o e realizando-o. E por quê? Porque você está em pecado. E o que é isso na prática? É estar a viver em direta desobediência à palavra de Deus. Sim, meu amigo, pode ser que seja um erro do conhecimento público, como por exemplo um vício, a prática da idolatria, da feitiçaria, da violência, do egoísmo, da injustiça. Todas estas coisas ficam claras aos olhos daqueles que lhe são próximos e o conhecem. Ou pode ser um segredo só seu, que mais ninguém saiba, como maus sentimentos, ressentimentos, um erro do qual ninguém tomou conhecimento, o adultério, a mentira, o roubo, a prostituição, a mágoa, o homicídio, algo que ninguém ainda tenha tido conhecimento. Quer dizer, ninguém entre aspas, pois quem tinha de saber já sabe, que é você, Deus e os demônios. E quando você se encontra nesse estado, a sua consciência acusa-o, e isto faz com que você tema a morte, ou tenha medo de morrer. Segundo, você não tem certeza da salvação. O céu é algo maravilhoso, magnífico, perfeito. O Senhor Jesus disse que iria para o Pai preparar moradas e que depois viria buscar aqueles que são seus. Um local onde não existe dor, doença, injustiça, maldade, egoísmo, violência, mentira, pecado ou tentação. Pelo contrário, no céu só há amor, alegria, paz, vida, luz, tudo de bom. Para que você tenha uma ideia, no céu não existe noite, é constantemente dia. É algo que vai muito além do que possamos conceber, imaginar ou desejar. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o ser humano não faz a mais pequena ideia sobre aquilo que o aguarda. Aliás, o que aguarda aos que têm a certeza da sua salvação, do seu destino final. E quem são estes? Os que têm seu nome escrito no livro da vida. São estes aqueles que não temem a morte, pois para eles a morte é lucro, já que irão para Cristo. Então, se você tem medo da morte, avalie o que você tem feito com a sua vida e se está na prática de um ou mais erros. Você não tem certeza do seu destino final, onde irá passar a eternidade ou a da sua alma? Pois bem, só existe uma forma de resolver esse problema, que é gravíssimo, pois nenhum outro é comparável a este. Tome consciência, você não pode viver com medo de morrer, pois o mais importante da sua vida é a sua alma. O corpo morre e volta para o pó, de onde veio, mas a alma permanece, pois é eterna, e ela vai para a morte eterna, passando a eternidade separada de Deus, condenada pelos seus muitos erros, sem arrependimentos, ou para o céu, para a eternidade com Deus, fruto não da perfeição, mas do arrependimento sincero pelos pecados cometidos que nos separam de Deus.
até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Quando pecamos, a nossa fé vai abaixo, ficamos em dúvida, sentimos-nos acusados, e quando a nossa fé desce, a dúvida sobe. Já o oposto acontece quando estamos na obediência, no sacrifício, a buscar a Deus com sinceridade. Então a dúvida desce e a fé sobe. Você passa a ser definido, corajoso, forte, tal como afirmam as Escrituras Sagradas. É poderoso quem executa as suas ordens. Então reconheça o seu erro, arrependa-se, confesse-o e abandone-o, para que você esteja protegido, realizado e salvo, ou seja, jamais tenha medo da morte. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Deus não sente tristeza pela morte dos seus santos, pois significa que partiram para a eternidade com Deus, onde nenhum mal entrará para sempre. Por isso, reflita sobre o quão preciosa é a sua vida para Deus, tomando uma atitude agora. Se você tem alguma opinião a deixar sobre esse conteúdo, deixe seu comentário aqui nesse vídeo.